Senhoras e senhores, boa tarde. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho realiza, nesta ocasião, o seminário sobre reforma trabalhista. Convidamos, neste momento, para compor a mesa de honra, Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, ex-ministro desta Casa. Sua Excelência, a senhora ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, diretora da Escola... A ministra Cristina é diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, membro da comissão do Cefast, neste ato representando Sua Excelência. Neste ato, o ministro representa Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, presidente do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, Cefast. Convidamos também Sua Excelência, o senhor juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, Marcelo Piragibe, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Registramos a honrosa presença dos seguintes ministros do Tribunal Superior do Trabalho: João Batista Brito Pereira, membro do Conselho Consultivo da ENAMAT; Aloísio Correia da Veiga; Maria de Assis Calcin, vice-diretora da ENAMAT; Dora Maria da Costa, membro do Conselho Consultivo da ENAMAT; Valmir Oliveira da Costa; Hugo Carlos Scheuermann, membro do Conselho Consultivo da ENAMAT, e Breno Medeiros. Senhoras e senhores, presidirá a cerimônia e usará da palavra neste momento Sua Excelência, a senhora ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, diretora da ENAMAT. Boa tarde a todos. Eu declaro aberto o seminário sobre a reforma trabalhista, promovido pela ENAMAT, em parceria com a Escola Nacional da Magistratura e com o Cefast, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. E apresento cumprimentos aos excelentíssimos integrantes desta mesa de honra, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que muito nos honra com sua presença, ministro Douglas Alencar Rodrigues e o juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, Dr. Marcelo Piragibe, que é o presidente da Escola Nacional da Magistratura. Cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, já nominados, aqui presentes, que engrandecem o evento com sua ilustre participação. Cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes, presidentes de tribunais regionais do trabalho, diretores, estamos 24 diretores das escolas judiciais que integram, né, o sistema de formação de magistrados do trabalho. Enfim, cumprimento os desembargadores, os juízes, os magistrados do trabalho e os magistrados em geral, os membros do Ministério Público, os advogados, os professores e todos os servidores do Tribunal Superior do Trabalho e todos os colegas que aqui participam deste evento e nos prestigiam.
e, em especial, dirijo aqui palavra de saudação aos alunos juízes do 23º curso de formação inicial, que estão aqui na ENAMAT, né, prestando o 23º, como alunos do 23º curso de formação inicial e que estão presentes. E este seminário integra, inclusive, o currículo do curso. Os servidores do TST e os servidores da ENAMAT estão todos cumprimentados. Senhoras e senhores, eu, nesta abertura, digo que o presente seminário sobre a reforma trabalhista foi planejado com o intuito de proporcionar a reflexão a respeito do impacto das recentes mudanças legislativas nas relações de trabalho, na prática processual dos juízes, dos advogados e na própria jurisprudência trabalhista. E a relevância desse evento, ela decorre não apenas, né, da sua realização nos momentos iniciais da vigência da legislação, mas também da oportuna reunião de atores que terão papel significativo para a adequada aplicação da lei que traz a reforma. Então, nesse sentido, eu agradeço, em nome da ENAMAT, dos co-organizadores deste evento, do Tribunal Superior do Trabalho, ao ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Melo, por compartilhar conosco, na qualidade de conferencista do seminário, a sua importante reflexão a respeito do tema da segurança jurídica, que está intimamente relacionado com o tema da reforma e que é um norte, né, na nossa atividade jurisdicional. E as mudanças legislativas trarão dúvidas a todos que lidam com o direito, e eu estou certa que a contribuição das palavras de Sua Excelência nos trará parâmetros para refletir sobre o melhor modo de solucionar os conflitos, garantindo-se a adequada aplicação da lei e a estabilidade nas relações de trabalho. Registro ainda a contribuição de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores, juízes, professores, que estão integrando os painéis temáticos e que apresentarão suas pertinentes ponderações sobre temas sensíveis e particularmente suscitados pela reforma. E o momento da realização deste seminário é singular, também no que diz respeito à audiência, uma vez que foi possível inseri-lo no cronograma de atividades do 23º curso de formação inicial dos magistrados de trabalho e também na reunião dos diretores das escolas judiciais do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho. Então, promove-se a interação dialógica com os juízes do trabalho, responsáveis por estarem na linha de frente da imediata aplicação da legislação trabalhista. E, considerando-se a relevância da matéria e a necessidade, né, de promover a adequada formação dos quadros do tribunal, a ENAMAT firmou parceria com a Cefaz, chamando ao debate os servidores desta corte, e com a Escola Nacional da Magistratura, dando, assim, né, uma visão, né, panorâmica para todos os que integram o nosso sistema. Então, todos os participantes do seminário contribuirão de maneira ímpar para trazer um norte hermenêutico à aplicação da reforma trabalhista, e ainda que restem e sempre restarão questões sem resposta, né, ante a impossibilidade de enfrentarmos e anteciparmos todas as particularidades que as relações do trabalho nos trarão ao longo dos anos, eu estou certa da relevância deste evento para fixar orientações normativas à adequada interpretação da lei. Portanto, é mais um passo que denota o comprometimento da Justiça do Trabalho com a construção de relações de trabalho equilibradas, garantindo um cenário de eficiência, e desejo, agradecendo mais uma vez a participação dos palestrantes e convidados, auguro muito sucesso e proveito aos trabalhos que serão desenvolvidos hoje e amanhã. E passo, em sequência, a palavra ao excelentíssimo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que hoje recebemos nessa nossa casa, nesse plenário, ministro Arnaldo Susequinde, a todos os colegas de tribunais regionais do trabalho, recebemos juízes, advogados, procuradores, estudantes, todos para
poderem refletir sobre essa reforma trabalhista recente que tivemos em nosso país. E não é por menos que trazemos para essa abertura o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, ex-membro desta corte, diria mais, ex-procurador do Trabalho, comungamos da mesma participação do Ministério Público do Trabalho, e, ao mesmo tempo, sabendo que uma reforma dessas, sempre a última palavra vai ser do Supremo Tribunal Federal. Quando se levantam tantas questões, como foram aquelas durante a tramitação do processo legislativo e depois da entrada em vigor, realmente nós mesmos temos as nossas dúvidas, às vezes a forma como aplicar, temos as nossas esperanças. Eu sou muito otimista quando vejo a própria medida provisória 808, editada recentemente, fazendo a sintonia fina da reforma. Nós vemos que as leis 13.429, 13.467 trazem muitas inovações, trazem marcos regulatórios mais seguros, mais claros, uma série de temas: trabalho intermitente, terceirização, teletrabalho, danos morais. Aqui vejo um dos especialistas, o ministro Valmir Oliveira da Costa, tantas questões, e também no campo processual, para a nossa justiça, a racionalização judicial, a simplificação recursal, a responsabilização processual, fazem com que nós esperemos realmente que a nossa justiça possa ser mais célere, que a nossa justiça possa ser de uma qualidade cada vez mais refinada, quando nós tivermos mais tempo para analisar, pelo menos aqui no Tribunal Superior do Trabalho, esses temas mais candentes de direito do trabalho. Portanto, sou muito otimista, mas, ao mesmo tempo, são tantas as potencialidades dessa nova lei, que nada melhor do que o Tribunal Superior do Trabalho, vanguardista, promover um encontro desse nível, dessa elevação de palestrantes, de assistentes, de promotores, exatamente a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista e o juiz Marcelo Piragibe dando todo o apoio da Escola Nacional de Magistratura, ou seja, um evento acadêmico de altíssimo nível. E começamos realmente muito bem com a palestra magna inaugural do ministro Marco Aurélio. Então, queria desejar a todos um fantástico seminário de reforma trabalhista. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Ives pelas suas palavras, e o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, ele dispensa apresentações, mas sempre é bom recordar que o ministro Marco Aurélio foi juiz, né, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, sendo, inclusive, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. E, dado, né, o seu talento, o seu saber, em 1990, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, e, nessa condição, foi presidente 3 vezes do Tribunal Superior Eleitoral e foi presidente do Supremo Tribunal Federal de 2001 a 2003. E, inclusive, o ministro Marco Aurélio ocupou interinamente o cargo de presidente da República no período de 15 a 21 de maio de 2002, e, nessa oportunidade, sancionou, em solenidade realizada, eu até compareci no Palácio do Planalto, a Lei 10.461, que criou a TV Justiça, né, destinada a divulgar notícias do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, e que é administrada pelo Supremo com contornos pedagógicos, voltada para servir o cidadão, e que hoje não é uma realidade festejada. Ministro Marco Aurélio, eu tenho o prazer de conceder a palavra a Vossa Excelência para a sua conferência inaugural deste seminário. Duas observações iniciais. A primeira, atribuo à minha trajetória os cargos ocupados
a desígnios insondáveis. A segunda, que acabei dando, e não tive presente o jogo de ontem, Flamengo e Santos, um drible, tendo em conta o tema, fugir ao enfrentamento da reforma trabalhista e apontei para discorrer a respeito a segurança jurídica. Caríssimo presidente Ives Granda, colegas que compõem a mesa, senhores ministros, senhores destinatários deste encontro. Precisamos ter presente sempre, que o aperfeiçoamento é infindável. Pobre de espírito é o homem que se sinta em um patamar no qual não dependa mais de aportes no campo do conhecimento. O saber é e será sempre uma obra inacabada. Daí a importância deste encontro. Daí a importância de trocar-se ideias, de se refletir. Ganha a assistência, ganha os expositores no que precisam mergulhar e aprontar, como fiz, isso vem da época de sala de aula, um espelho, para que a fala, então, tenha início, meio e fim. Meus cumprimentos, em primeiro lugar, ao eterno Tribunal Superior do Trabalho, ao meu eterno tribunal, e digo a todos vocês que atribuo a sensibilidade que tenho como julgador a passagem pela Justiça do Trabalho, inicialmente no Ministério Público, posteriormente no Tribunal Regional do Trabalho da cidade maravilhosa, eu não sei se hoje ela é tão maravilhosa assim, que é a cidade do Rio de Janeiro, primeiro Regional do Trabalho, e, posteriormente, durante um período mais alargado, aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Para o artífice do direito, é indispensável, e presume-se que ele tenha, a formação técnica. Mas, acima da formação técnica, há de haver a boa formação humanística. Como alcançamos a boa formação humanística? Mediante, em primeiro lugar, uma convivência saudável. E aí precisamos resgatar, passo a passo, um predicado em desuso, que é a solidariedade. A tendência do homem, numa concepção materialista, é potencializar o próprio interesse, sem se importar, portanto, com aqueles que o cercam. Em segundo lugar, a leitura fora da área do direito, com toda carga suportada no Supremo, e nós hoje recebemos em cada gabinete uma média de 150 processos, não deixo de ter à mão um romance. Indagarão os senhores, por que ter à mão um romance? Porque no romance há conflitos. E, considerados esses conflitos, adotamos posição e, com isso, aguçamos a nossa sensibilidade. O direito
Eu costumava dizer no Supremo, e era combatido em alto grau, me refiro ao ministro Eros Grau, que o direito é uma ciência. E, como ciência, ele possui princípios, institutos, expressões, vocábulos com sentido próprio. E aí reclama-se, para o bom entendimento, a pureza de linguagem. Não cabe, no campo do direito, partir para metáforas, partir para gírias, partir para a troca de vocábulos. Ele é extenso, é realmente extenso, mas o contato permanente com o direito viabiliza o satisfatório domínio dessa ciência, e afirmo, com a licença do ministro Eros Grau, que é uma ciência, que é a ciência do direito. O direito enseja um ato de vontade pelos artífices, em geral, dele direito, que é o ato de interpretar. E aí nós temos que, ao implementar esse ato, nós nos calcamos essencialmente na formação humanística possuída. Mas é um ato de vontade interpretativo sujeito à boa técnica da interpretação. A interpretação teleológica, buscando-se o objetivo da norma, a interpretação sistemática, levando-se em conta os diversos dispositivos legais, a interpretação histórica, sem partir-se para a ampliação ou restrição do que se contém no direito positivo, no que se contém no direito posto. A interpretação, se fala muito em interpretação restritiva, e o operador do direito não restringe o direito. A interpretação há de ser sempre estrita, buscando-se, acima de tudo, o objetivo da norma. Evidentemente, não podemos, nesse ato de vontade, interpretar um preceito que visa beneficiar o prestador dos serviços de modo a prejudicá-lo. Não cabe estabelecer o critério de plantão. Não cabe considerar o direito, e sinto-me um pouco na UNB, achado na rua. E costumo mencionar, no campo do folclore, um exemplo do direito alternativo. Em certa localidade, ocorreu um homicídio, e o velho delegado saiu a investigar para descobrir o agente desse homicídio e encontrou uma testemunha que seria capaz de ensejar um retrato falado. Ouviu a testemunha, pediu a captar um perito, foi feito o retrato falado e ele saiu no encalço do agente. O encontrou, mas ao lado estava o irmão gêmeo univetelino. E ficou na dúvida quanto à custódia, se prendia um ou outro. E acabou, para não perder a viagem, colocando os dois no cilindró. Ficou observando. E, passados cerca de 40, 50 dias,
a provisória projetada no tempo, como ocorre nos dias de hoje, como se fosse uma verdadeira pena, uma sanção, já preclusa na via da recorribilidade, ele notou que um permanecera como era e o outro ganhara 10 quilos. Desceu os livros de penal, processo penal, medicina legal, e chegou a uma conclusão. Libertou o que engordara cerca de 10 quilos e a indiciou para responder pelo homicídio o que permaneceu como era. Qual foi o critério, entre aspas, jurídico adotado? O que não mata, engorda. O direito alternativo pode levar a extravagâncias como essa. O direito alternativo, que considera o critério de plantão, afasta a indispensável, a vida gregária, segurança jurídica. Judiciário. Judiciário gênero. E não devemos pensar no judiciário imaginando apenas a figura daquele que detém o ofício judicante, que é o juiz. Todos que participam do judiciário gênero hão de merecer a mesma consideração. Não foi à toa, por exemplo, que a Carta de 1988, pedagogicamente, porque já se pensava assim, né, inseriu no corpo permanente dela Carta o artigo 133, a revelar que o advogado é indispensável à feitura da almejada justiça. Digo aos senhores, e me refiro aqui ao advogado do setor público, ao advogado do setor privado, que o advogado é um desbravador. Ele abre trilhas para que nós, personificando o Estado, atuemos e prolatemos uma sentença que resolva o conflito de interesses. Conflito de interesses que, momentaneamente, coloca em xeque a paz social. Evidentemente, assim deve ser tomado o advogado, sem qualquer visão que revele inveja, tendo em conta os grandes advogados, que não são todos, inveja quanto ao que percebido em termos de honorários. A opção pela magistratura é uma opção de vida, é uma opção de servir, e servir com desassombro, com a coragem que é a síntese de todas as virtudes, os semelhantes. E nada gratifica mais o homem. Imagine, então, se aquele que implementa tem a função de atuar em nome do Estado, do que servir, e bem servir aos seus semelhantes. Ministério Público. Ministério Público, a função principal é a fiscalizadora. Em prol de quem? Em prol da sociedade. E atua ele também como titular da ação, principalmente no campo penal, em que tem a exclusividade quanto à ação pública incondicionada. Mas, nesse contexto, a importância maior a gerar responsabilidade extrema é
a do juiz, aquele que deve presidir a instrução do processo, implementando as audiências, definindo as provas requeridas e, posteriormente, apresentar uma solução para o conflito de interesse. Isso gera, vamos repetir, uma responsabilidade incomum, tendo em conta o juiz, que deve buscar algo utópico, que é a perfeição, inalcançável. Reconheço, por isso, referi à utopia, mas que movimenta o juiz a dar o melhor de si para a solução do caso concreto. Eliezer Rosa, um grande juiz no Rio de Janeiro, da Justiça Comum, atuou muito na 8ª Criminal, ele tem uma pequena obra sobre processo em que ele aponta que a justiça é obra do homem, e, sendo obra do homem, é passível de falha, já que ela se faz a partir do conhecimento técnico e da formação humanística por aquele que atua. Ressaltemos mais uma vez, o magistrado personifica o Estado. Não é simplesmente uma pessoa natural. É mais do que um cidadão comum, já que ocupa um cargo de envergadura insuplantável. Ele, magistrado, ante o conflito de interesses, acaba substituindo a vontade das partes que não chegaram a uma composição. Imagine o poder que tem um magistrado. E essa substituição se faz com coerção. O pronunciamento se torna obrigatório quanto ao respeito. A autoridade do juiz advém da arrogância? Não. A autoridade do juiz é implícita a posição que ocupa no próprio processo. Por isso, ele deve adotar uma visão coloquial. Por isso, ele deve atuar a partir do que eu aponto como bondade, em gestos e também em palavras. E aí, evidentemente, nós devemos considerar que o exemplo vem de cima. O juiz, em uma sala de audiências, ele é observado por todos, pelos profissionais da advocacia e também pelas partes. Exerce, para estampar bem esse poder, um poder de polícia, mas deve exercê-lo a tempo e, principalmente, a modo. Não cabe, como eu disse, uma postura equidistante, considerados aqueles que estão presentes. A equidistância diz respeito ao conflito que ele em si deverá julgar. É em relação ao juiz que se exige a maior urbanidade possível ao contactar com um membro do Ministério Público, ao contactar com um defensor público, ao contactar com os representantes processuais, os advogados,
e a contactar também com as partes. É certo que ele não ocupa uma cadeira voltada a relações públicas e desagradará sempre, sempre uma das partes, mas há N formas de se desagradar a uma das partes. O juiz deve fugir a adjetivações. O juiz não pode, de forma alguma, desqualificar quem quer que seja presentes os artífices do judiciário e presentes também as partes. Deve guardar equidistância. Equidistância, vamos repetir, em relação ao conflito de interesse. O juiz não é protecionista. Eu costumava dizer na Justiça do Trabalho que protecionista é a lei. O juiz deve enfrentar a controvérsia sem ter qualquer ideia preconcebida relativamente a essa controvérsia, sem medir as forças em conflito, considerado prestador dos serviços, que é o protegido pela legislação do trabalho, legislação imperativa, e o tomador dos serviços. O juiz julga papéis? Alguns pensam. E não me refiro apenas à pedreira da magistratura, sem dar recado e que a carapuça não entre em quem quer que seja. Alguns pensam que simplesmente estão julgando papéis. São julgados destinos de pessoa, e aí o processo deixa de ter capa. O processo tem unicamente, consideradas as causas de pedir e os elementos coligidos, conteúdo. E esse conteúdo é que deve ser considerado. A preocupação maior do magistrado deve ser com o império da lei. A interpretação é um ato de vontade? Sim, é um ato de vontade, mas é um ato vinculado ao direito posto especialmente pelas duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. É da lei que emana o poder, é a lei que serve e revela a origem do poder, é a lei que cola a atuação de todos, a legitimidade. É com base nela que se deve sustentar um ponto de vista, um convencimento formado sobre o que estiver em jogo. É a lei que impõe, e ainda bem que temos algo que impõe, limites. Eu estabeleci, desde cedo, uma profissão de fé, segundo a qual paga-se um preço, e é módico, está ao alcance de todos, por viver-se em uma democracia, em um Estado democrático de direito, que é o respeito irrestrito ao arcabouço normativo, à ordem jurídica. E lembro Rui ressaltava que fora da lei não há salvação.
O que nós devemos, nós julgadores, fazer quando nos defrontamos com um conflito e devemos apresentar solução para esse conflito? Idealizar a solução que entendamos a partir da nossa formação humanística como a mais justa para o caso. E, posteriormente, já que estamos vinculados ao direito posto, e à dogmática, para buscar, no ato de vontade, que é o ato de interpretar, o indispensável apoio. E, não encontrando apoio, nós precisamos recuar e aceitar o entendimento inicialmente repudiado. Implica essa evolução perda de perfil? Não, ao contrário. O juiz evoluindo numa visão primeira, ele robustece o perfil detido. 1988, nós passamos de um regime de exceção para um regime essencialmente democrático. E aí nós temos uma Constituição que precisa ser um pouco mais amada pelas autoridades brasileiras, precisa ser um pouco mais conhecida pelos cidadãos em geral, que submete indistintamente a todos, submete as pessoas naturais e de direito privado e pessoas públicas, submete o legislativo, já que ela está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, submete o executivo e submete o judiciário, até mesmo, e às vezes parece que não, aquele que é declarado por ela própria como guarda do que nela se contém, o meu Supremo. O exemplo vem de cima. Há de prevalecer a autocontenção, já que os poderes da República são harmônicos e independentes, e os espaços nos quais devem atuar estão delimitados pela lei maior, pela lei das leis, que é a Constituição Federal. Quando nós falamos em documento básico, nós nos referimos e imaginamos um documento que seja estável. Mas a nossa Constituição não é. E volto ao folclore. O humor é vida, é alegria. Certa vez, um brasileiro entrou numa livraria e pretendeu comprar um exemplar do que o Marechal Dutra, presidente do Brasil, apontava como livrinho, uma Constituição Federal. E o rapaz que o atendeu disse simplesmente que aquela livraria não trabalhava com periódicos. Por quê? Porque, muito embora de 1988, não considero as emendas de revisão, que foram 6, a Constituição Federal já foi emendada 97 vezes. Continuamos acreditando que poderemos ter no Brasil dias melhores mediante a edição de leis, quando, na verdade, o que nós precisamos é de honestidade quanto à legislação vigente, é de observância da legislação em vigor.
O Japão, por exemplo, teve uma Constituição pós-guerra. Quantas vezes a Constituição do Japão foi emendada? Uma única vez. A nossa, que é de 1988, já foi emendada 97 vezes. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos é avançar num campo descuidado, que é o campo da educação. Agora mesmo avizinham-se eleições de 2018, e no cenário já surgem duas espécies de populismo, o populismo de esquerda e o populismo de direita. Eu não sei qual é o pior, mas digo que o pior, de qualquer forma, aventurando-me, é o de direita. E aí, a partir de um discurso contra a corrupção, de um discurso contra as minorias, chegou para mim no WhatsApp uma mensagem, né, um grau de acatamento maior. A Carta de 1988 fez uma opção, e fez uma opção pelo privado. Basta que os senhores considerem que, pela primeira vez, os direitos sociais foram versados antes da própria estrutura do Estado. E, assim, quanto a essa ótica, ela precisa ser considerada pelos intérpretes do direito. É uma carta realmente analítica, contendo normas constitucionais sob o ângulo formal e material, e normas que passaram a ter essa gradação de constitucionais, que são normas simplesmente formais. Materialmente, não seriam normas e não são normas constitucionais. Um exemplo marcante, o que ocorreu, e aí surgiu o prazo duplo, quanto à nossa prescrição, que era regida e sempre foi pela consolidação das leis do trabalho, pelo artigo 11. Ela foi transportada como se, à mercê disso, viesse a ser observada de forma mais fidedigna, foi transportada para o rol dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que está no artigo 7º. E aí se cogitou do biênio e do quinquênio. Evidentemente, nós não temos duplicidade, eu volto à tecla, segundo a qual o direito é uma ciência e possui institutos, vocábulos e expressões com sentido próprio. Não temos, e eu estou aqui falando a quem domina muito mais do que eu a matéria, né? Porque deixei a Justiça do Trabalho em 1999. Não temos sobreposição. O biênio é um prazo decadencial, que tem como termo inicial o rompimento do vínculo empregatício. E, uma vez observado esse prazo decadencial, aí sim há espaço para a incidência da prescrição considerado quinquênio, os 5 anos anteriores à propositura da ação. As normas encerram um grande princípio, um princípio que eu diria que é um princípio medular, o princípio da legalidade. E nos vem dela a Constituição, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso quanto ao particular. Já relativamente à administração pública, o administrador só pode fazer, enquanto particular, a ele está vedado apenas o proibido,
O administrador só pode fazer, e isso nos passa segurança, o que está realmente previsto e autorizado em norma legal. Repito que a Constituição Federal está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, o que deságua em duplo controle. Controle de constitucionalidade quanto aos atos normativos em geral. O controle difuso, que o próprio vocábulo revela que é implementado por qualquer órgão investido do ofício judicante, e diria até mesmo pelo administrador, já que ele não está compelido, em detrimento da Constituição, a observar um diploma legal que tenha como inconstitucional, e o controle concentrado, não concreto, já que ele ocorre mediante um processo que não tem partes propriamente ditas. É um processo objetivo a cargo do guarda-maior da Constituição Federal, que é o Supremo. Eu não sei o tempo que eu tenho, né? Eu talvez tenha trazido munição em demasia, né, e não quero cansar o auditório, né? Modismo. Surgiu algo que, desde o primeiro dia, não concebi. E, na minha vida de juiz, principalmente ocupando uma cadeira no Supremo, seria diverso se eu estivesse em outra instância, eu não conheço a denominada ressalva. Que modismo foi esse? E veio com a Lei 8968 de 99, a modulação. O que é a modulação? É simplesmente dar o dito pelo não dito. É simplesmente esquecer que a Constituição Federal é rígida, não é flexível. E, tendo origem para ser observado no tocante ao processo objetivo, ensaiou-se transportar a modulação para o processo subjetivo. E aí tivemos uma situação concreta no plenário do Supremo em que, provido o recurso, teria o recorrente uma vitória de pirro, ganha, mas não leva, né? E, com isso, se estabeleceria uma vigência diversa para a Constituição Federal, a partir do crivo do Supremo. A Justiça, nós sabemos, pela litigiosidade, não é pela falta de trabalho dos senhores juízes, ela é morosa. E se passou, então, a apostar, e as comissões existentes nas casas legislativas, comissão principalmente de Constituição e Justiça, né, não são comissões técnicas, na inconstitucionalidade útil, deixando-se, no julgamento, de ter em conta que aqui em Brasília, vamos esquecer a Câmara Distrital, que é a Assembleia do DF, aqui em Brasília nós temos 2 casas legislativas, mas temos 27 assembleias estaduais e 5.570 câmaras de vereadores. Não concebo a modulação que foi prevista inicialmente para atender uma questão de vulto social, mas que passou, a certa altura dos julgamentos, no plenário do Supremo, né, a ser acionada numa verdadeira bateção de carimbo. Segurança jurídica.
O que é que nós queremos na vida gregária? Nós queremos certeza. Certeza quanto ao que pode ou não ocorrer. Nós queremos estabilidade. A sociedade não pode viver aos sobressaltos. Sobressaltos, principalmente, considerada a atuação do Estado juiz. Disse que, no campo das normas, temos normas dispositivas que ficam ao sabor da vontade das partes, e temos as normas imperativas, que colocam em segundo plano essa mesma vontade, e a previsão, então, contratual é inócua em relação a elas. Como surgiu o direito do trabalho? Antes, a regência levava em conta as ideias napoleônicas da liberdade maior em contratar. Mas notou-se que essa liberdade colocava o prestador dos serviços na busca do próprio sustento e do sustento da família, submetido a mais não poder ao tomador dos serviços. E aí veio a CLT, o peso da lei, para buscar um equilíbrio entre as partes contratantes, entre trabalhador e empregador. Nós, se formos ao rol que me referi, do artigo 7º, nós vamos ver que se deu uma ênfase maior ao coletivo, em detrimento do individual. E aí temos, em alguns incisos, previsões específicas quanto à supremacia do acordo coletivo da convenção coletiva. Mas há uma cláusula abrangente, além dessas específicas, que versa o respeito aos acordos e convenções coletivas. Isso abre um caminho enorme, e um caminho harmônico constitucionalmente com a lei maior, para a legislação ordinária, no bom sentido, prevê outras situações jurídicas que afastem em prol de um bem comum maior do segmento profissional, do segmento econômico, afastem certas disposições imperativas. E aí nós devemos acreditar que, participando sempre, o sindicato profissional, se terá realmente uma discussão em pé de igualdade, uma discussão em que o sindicato buscará, tanto quanto possível, a melhoria da situação do segmento profissional. O inciso 26 do artigo 7º, ele agasalha, e aí pouco importa a existência ou não de previsão legal, ele agasalha o acerto entre as partes mediante acordo ou convenção coletiva. Logicamente, qualquer dos instrumentos balizado no tempo, sendo formalizado para viger por período determinado. Chegamos à vigência.
E aí há um princípio básico, que é o princípio alusivo à aplicação da lei no tempo a revelar a irretroatividade das normas jurídicas. É a regra. Mas, para confirmar a regra, nós temos as exceções. E a primeira exceção que nos vem, está no rol do artigo 5º, é quanto à norma penal, sendo mais benéfica aquele que claudicou na arte de proceder na vida em sociedade. Mas se tem, e apanhando situações jurídicas continuadas, como é a situação da prestação de serviços, se tem a cabeça do artigo 7º a sinalizar a possibilidade de virem à baila outros direitos, mas outros direitos, aí sim, a observância tem que ser rigorosa, que visem a melhoria e a condição social do trabalhador. Logicamente, se vier a lei nova, os contratos em curso, ligados à relação jurídica que apontei como continuada, eles são apoiados por essa mesma legislação. José Afonso da Silva ressalta que a lei é feita para vigorar, é a regra, e produzir efeitos para o futuro. Mas continuamos numa visão míope a querer consertar o Brasil com C e com S, apanhando situações jurídicas já sedimentadas, olvidando-se o que está no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, que a lei, nem mesmo a lei, o que se dirá um outro ato qualquer, não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A referência é abrangente. Não partamos para a interpretação verbal e gramatical, que seduz, mas não é a melhor, potencializando aí a palavra lei. Direito adquirido. O direito adquirido, nós sabemos, aprendemos desde cedo, tem origem sempre na lei e pressupõe um fato gerador idôneo, consentâneo com o arcabouço normativo, sendo que o termo inicial está ligado não à aquisição do direito, mas ao exercício em si desse mesmo direito. Ao contrário do ato jurídico perfeito, sempre fundado em negócio jurídico. E, no campo do direito do trabalho, nós temos o contrato, nós temos o acordo coletivo, nós temos a convenção coletiva, nós temos o regulamento da empresa, que geram, e por estamparem atos jurídicos perfeitos, direitos para as partes. Coisa julgada. Também aqui tenho vezes se dizer que, relativamente a processo administrativo, houve coisa julgada. Pode ter havido preclusão, mas coisa julgada não. Por quê? A coisa julgada pressupõe pronunciamento do Estado juiz, do judiciário. E aí ela pressupõe a imutabilidade recursal da decisão,
o processo é uma caminhada para um desfecho final. E chega-se a um ponto em que, pese a parafernália de recursos, chega-se a um ponto que não dá mais para recorrer. E o momento é de cobrar uma fidelidade maior aos constituídos, aos representantes processuais, porque poucos no Brasil são os advogados que assumem a postura de dizer ao cliente que se deve fazer um acordo, se deve transigir, porque não há como reverter o quadro decisório. Presume-se aí o advogado acaba jogando com o tempo, empurrando com a barriga, que qualquer decisão contrária aos interesses é uma decisão errônea. Digo-lhes que a coisa julgada é o ato jurídico perfeito por excelência, porque emanado, estampado em um documento formalizado pelo Estado juiz. Há temperamentos e surgem as ações de impugnação. No campo civil, a rescisória, e no campo penal, com mão única, porque só pode ser acionada em benefício do réu a revisão criminal, sendo que a primeira fica sujeita à decadência rescisória no biênio, enquanto a revisão criminal pode ser articulada a qualquer tempo. No Código de Processo Civil, no que o de 2015 repete o 471 do Código de 1973, nós ainda temos, em se tratando de relação jurídica continuada, a ação em processo de conhecimento, que é a ação de revisão, mas que é muito pouco acionada. Expectativa de direito, a própria nomenclatura já revela que o fato aquisitivo não foi consumado, né? E não há, em termos de existência, definitividade. E, portanto, não se tem, na ordem jurídica, a proteção a esse instituto. Quanto ao direito consumado, realmente a posição é muito confortável, né? Já que os efeitos foram exauridos. Nós vivenciamos época de crise inimaginável, mas temos que diversos segmentos estão funcionando. Funciona a mídia, a partir de um direito fundamental, que não é o direito dos veículos de comunicação, mas é o direito dos brasileiros, que é a liberdade de expressão. E se interpretarmos sistematicamente a Constituição Federal, nós vamos ver que esse direito precede ao direito à privacidade. Por quê? Porque, uma vez maltratado o direito à privacidade, tem-se a ação indenizatória, tem-se o direito de resposta, que pressupõe alguma coisa já verificada, e verificada mediante a mídia. Realmente há certos pecadilhos, mas 1000 vezes termos pecadilhos do que a omissão da grande imprensa em termos da informação, tanto quanto possível, verdadeira, aos cidadãos em geral. Hoje, a sociedade chegou ao limite da indignação.
E aí ela quer vísceras. Se ela pudesse, construiria na Praça dos Três Poderes um paredão. E você teria o justiçamento, o fuzilamento, sem julgamento. Mas a correção de rumo pressupõe uma máxima do direito, segundo a qual o meio justifica o fim, mas não, jamais o fim ao meio, sob pena de nós não termos a almejada, a querida segurança jurídica. Tem-se um risco, que é um risco ligado à hipocrisia, a tendência de adotar-se uma postura politicamente correta. Isso é terrível. Nós não podemos, e às vezes nós temos que ser contramajoritários, jogar para a turba. Se a nossa concepção de julgadores atende aos anseios sociais, muito bem, mas se não tem, nós precisamos tornar prevalecente, passo a passo, a ordem jurídica, sob pena de, ao invés de termos um avanço cultural, termos um retrocesso, e aí não sabermos onde vamos parar. A visão em época de crise, eu, de início, sou contrário a aprovar-se diplomas legais em época de crise, porque a tendência é exacerbar a disciplina legal. Em época de crise, nós devemos ser até um pouquinho ortodoxos na observância dessa mesma ordem jurídica. Em síntese, e já estou terminando, né? Mas creio que não serei alvo de tomataço. Em síntese, a segurança jurídica é responsabilidade maior do judiciário. Nós precisamos ter presente a situação de hoje e a situação que nós queremos para as gerações futuras. Que cada qual acredite na dimensão possuída. Advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, e que faça a sua parte. Somente assim nós deixaremos, não será para nós, quem sabe, o Brasil sonhado. Muito obrigado pela atenção que tiveram em me ouvir. Ministro Marco Aurélio, o nosso fervoroso agradecimento pelas palavras consistentes e que certamente foram muito apreciadas aqui por todos os presentes. Muito obrigada pela magnífica conferência de Vossa Excelência. A casa é sempre sua e, com os nossos renovados agradecimentos e permanente aplauso, eu encerro... Vossa Excelência corre o risco, porque, às vezes, eu tenho vontade de retornar. É um elogio muito grande para todos ouvi-lo dizer essas palavras. Vossa Excelência, que a cada dia sempre está engrandecendo e reiterando, né, esse engrandecimento do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, ministro Marco Aurélio. Agradeço aqui a todas as autoridades integrantes da mesa, a todos que nos ouvem, e encerro esta primeira parte do seminário e devolvo a mesa, né, será desfeita, e devolvo a palavra à mestre de cerimônias. Muito obrigada. Senhoras e senhores,